Boa tarde, pessoal. Então vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje falaremos sobre a Reforma Protestante, movimento que ocorreu no século XVI e é muito importante para a história da civilização ocidental, certo? Isso aqui é Martinho Lutero, a gente vai explicar depois bem direitinho sobre ele. Temos aqui, essa Reforma Protestante, nós temos alguns destaques aqui nessa reforma. Aqui no primeiro temos Martinho Lutero. Ele vai começar a Reforma Protestante na Alemanha. Depois nós temos João Calvino, que vai começar a Reforma na Suíça. E Henrique VIII, que vai ser o reformador na Inglaterra, tá certo? A gente vai explicar bem direitinho como se deu isso. Temos aqui, esse termo protestante não foi inicialmente aplicado aos reformadores, mas foi usado posteriormente para descrever todos os grupos que protestavam contra a Igreja Católica. O protestantismo é um dos principais ramos do cristianismo. Esse nome protestante, os livros divergem, certo? Vamos ficar com essa ideia que foi dado porque eles protestavam contra a Igreja Católica, mas tem outras versões e visões, tá certo? Se nós pegarmos hoje as várias igrejas evangélicas que existem no Brasil e no mundo, ela é em decorrência da Reforma Protestante que começou com Martinho Lutero. Então tem aqui o nome de várias igrejas evangélicas ou protestantes, que é a mesma coisa, tá certo? Aí vamos lá, Reforma Protestante, século XVI, ou seja, está ali no final da Idade Média. Temos aqui, o que foi a Reforma Protestante? Movimento cristão, iniciado no século XVI, em 1517, na Alemanha por Martinho Lutero. Ele protestava contra as doutrinas da Igreja Católica, pois percebeu que tal igreja estava pregando doutrinas contrárias à Bíblia. Assim, ele propôs uma reforma no catolicismo. Então, Martinho Lutero, inicialmente, ele não queria formar uma nova igreja não, tá certo? Inicialmente, ele queria que a Igreja Católica fizesse algumas reformas em algumas situações que, a seu ver, estavam erradas, estava indo contra o princípio cristão. Qual a importância da Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi importante para o cristianismo, pois chamou a atenção para verdades, doutrinas e práticas bíblicas que havia sido esquecida ou distorcida pela Igreja medieval. Então, essa Reforma Protestante vai ser importante para a Igreja Católica, que vai rever algumas situações, tá certo? E vai ser importante porque vai ser criada uma nova igreja, né? A Igreja Protestante, que em algumas situações, apesar de todas as duas ser cristãs, seguir o cristianismo, mas elas divergem em alguns aspectos. Aí temos aqui, a Igreja Católica na Idade Média. Na Europa, durante a Idade Média, a Igreja Católica possuía grande número de terra. Alguns livros colocam que 1/3 das terras da Europa pertencia à Igreja Católica. Isto concedia influência sobre a sociedade e sobre as grandes monarquias. A Igreja abandonou os ideais dos primeiros cristãos. Com isso, parte da população começou a entender que ela estava sendo abusiva e passou também a ver o mundo de forma diferente, fruto do pensamento renascentista que nós estudamos na aula anterior, que no Renascimento vai ter uma mudança. A igreja ela vai perder força em alguns aspectos. Por quê? Porque vai se começar a questionar alguns dogmas da Igreja Católica e os pensadores renascentistas eles vão buscar uma nova visão de mundo. Aí vamos lá. Fatores que impulsionaram o movimento da reforma. Quais foram as causas? Temos aqui, abandono dos ideais do cristianismo primitivo, amor ao próximo, igualdade entre os homens, desapego material. Pessoal, só lembrando o seguinte, né? Na maioria dos livros que a gente lê, eles criticam a Igreja Católica, tá certo? Mas a Igreja Católica, no mundo medieval, onde, vamos dizer, as pessoas, a maioria não tinham diversões, a situação era de miséria, de fome, então a Igreja Católica, queira ou não queira, ela foi importante para essas pessoas que seguiam a religião cristã, tá certo? Então temos aqui que a igreja abandonou alguns ideais primitivos da igreja, tá certo? E temos aqui o outro item, luxo excessivo e preocupações materiais tiravam o objetivo católico dos trilhos. Então muitos papas, bispos, padres e mais a cúpula da igreja se preocupavam muito com luxo excessivo, que não seria a ideia da religião. O que mais? Corrupção no alto clero.
Então, corrupção, que hoje tanto vemos aí no Brasil, nessa época existia muito no alto clero. Outra coisa, simonia, venda de relíquias sagradas e cargos eclesiásticos. Era assim, ó. Então, aquelas relíquias sagradas, elas eram vendidas. Algumas relíquias, elas eram inclusive falsas. Alguns livros contam que, por exemplo, a tíbia, que é um osso do jumento que conduziu Jesus, vamos dizer, tinha para mais de 200 lá vendidos. Como na realidade o jumento não vai ter todas essas tíbias, todos esses ossos, tá certo? E também era vendido cargos eclesiásticos. Então, a gente vai ter padres, vamos ter bispos e até papa que eles não tinham grande conhecimento da Bíblia. Ele estava lá porque esses cargos eram vendidos ou comprados. O que mais? Acúmulo de riquezas pessoais. Muitas pessoas da cúpula da igreja ficando rico e abandonando aqueles ideais iniciais. Padres envolviam-se em escândalos amorosos e monges ficavam embriagados. Ignorância religiosa dos padres comuns. Muitos não sabiam nem o que estava escrito na Bíblia. Prática da usura. Empréstimo com juro mesmo condenando tal prática. Preste atenção nesse detalhe que é fundamental para entender a reforma protestante. Isso aqui, ó. Prática da usura. É assim, a usura seria o seguinte. Você emprestar dinheiro. Acho que o pessoal já ouviu falar em agiotagem. Você emprestar dinheiro a alguém e receber um lucro muito grande. Por exemplo, a pessoa às vezes empresta R$1.000 a 20%. Então no final do mês vai receber 1.200 ou recebe só o juro. A igreja e a Bíblia ela condena. Por quê? Porque diz que o que você ganhar tem que ser produto do seu esforço, do seu suor. E a usura, você emprestar para ganhar dinheiro, você não está suando, simplesmente você está emprestando o dinheiro. Então a igreja condenava isso aqui, certo? Essa prática da usura, mas ela mesma ela fazia isso, certo? Então condenava, mas fazia. Emprestava dinheiro ou diversas situações a juros. O que mais? Isso aqui vai ser a gota d'água. Venda de indulgências. Mediante certo pagamento, os fiéis poderiam pagar seus pecados e comprar salvação. Tipo assim, vamos dizer um caso. Alguém matasse outra pessoa, assassinasse. Se por acaso desse uma quantia em dinheiro, ou terras, ou outros bens, a igreja dizia naquela época que tinha o poder de perdoar esse pecado. Então, venda de indulgências é perdoar o pecado desde que receba alguma coisa em troca. O interesse da burguesia na reforma protestante. Os defensores do lucro econômico necessitavam de uma nova ética religiosa adequada ao espírito capitalista comercial para combater o acúmulo total da riqueza. Essa necessidade da burguesia foi atendida em grande parte pela ética protestante que surgiu com a reforma. Muitos historiadores dizem que os países que mais se desenvolveram foram aqueles protestantes. A história até confirma em parte. Por quê? Porque eles tinham uma nova ética. Essa parte de empréstimo de dinheiro, essa situação e uma nova mentalidade de se ganhar dinheiro, tá certo? Ela vai surgir com o movimento protestante. Aí temos a decadência da Igreja Católica. O homem com pensamentos renascentistas começava a ler mais e não só ter as ideias que eram passadas pela Igreja e formar uma opinião cada vez mais crítica. Toda hora a pessoa tem que ser crítica. Crítica não é só falar mal de determinada situação. É posicionar-se criticamente diante de qualquer questão. Tudo isso fazia com que alguns fiéis desaprovassem as ações da igreja. A Igreja Católica vinha desde a Idade Média perdendo identidade. A força e o prestígio da igreja ficaram abalados no século XVI com as transformações econômicas, com o renascimento cultural. No início da Idade Moderna, alguns cristãos passaram a protestar contra o que considerava abusos da autoridade papal. Alguns desses cristãos deixaram de obedecer ao Papa e se separaram da igreja. A invenção da prensa móvel por Gutenberg possibilitou que a Bíblia fosse traduzida em várias línguas. Está aqui, ó, isso seria uma prensa móvel. Isso aqui vai mudar a história da humanidade. Porque a Bíblia era escrita à mão, então cada Bíblia teria que ser escrita à mão. Quando vai se inventar essa prensa, que depois é chamada de imprensa móvel, com os tipos móveis, vai se conseguir produzir muito mais Bíblias, tá ok? O conjunto desses fatores impulsionaram as críticas contra as doutrinas católicas, que levaram à instauração da reforma luterana, calvinista e anglicana. Aqui, ó, Martinho Lutero, o luteranismo. A reforma luterana foi iniciada na Alemanha pelo monge agustiniano Martinho Lutero, principal líder da reforma protestante. Tudo começou quando, para propiciar a construção da Basílica de São Pedro em Roma, o Papa Leão X
ordenou a venda de indulgências. Em 1517, o monge Martinho Lutero desentendeu-se com o dominicano Tetzel, que vendia indulgência em nome do Papa. Isto porque Lutero recusava-se a apoiar a absolvição dos pecados mediante pagamento. Ou seja, para construir uma igreja, foi autorizado que os monges, os padres, etc., ele perdoasse os pecados em troca do fornecimento de algum bem para a igreja. Chamamos isso de venda de indulgência. Ao ser ameaçado por Tetzel, Lutero reagiu fixando na porta de uma igreja as 95 teses, o que ele considerava errado na igreja, tá certo? Dentre as 95 teses estavam a 21. Erram os pregadores de indulgência quando dizem que pelas indulgências do Papa, o homem fica livre de todo pecado e que está salvo. Então ele disse que isso não podia acontecer, que ninguém podia dar salvação a não ser Deus. Pontos principais da doutrina: salvação pela fé, livre interpretação da Bíblia, cancelamento do celibato e de culto às imagens, liturgia simples, a Bíblia é o único caminho, os dois únicos sacramentos são batismo e Santa Ceia, na Igreja Católica são 7, a riqueza é um dom de Deus e centralidade de Cristo. Então aqui, e hoje em dia, é algumas das diferenças que existem entre a Igreja Católica e o protestantismo. Com o apoio das classes ricas, Lutero conseguiu divulgar sua ideia pela Alemanha, Suécia, Dinamarca e Noruega. Lutero foi excomungado pelo Papa, mas queimou publicamente o documento e passou a difundir sua nova doutrina. Vimos Lutero, agora vamos ver outro reformador, Calvino. João Calvino vai fundar o calvinismo. Sacerdote francês convertido ao luteranismo, ele levou ainda mais a longe essa reforma de Lutero. Na Suíça, Calvino introduziu novas ideias ao movimento protestantismo e a teoria da predestinação. Calvino também pregava que a riqueza material conquistada é um dos sinais de que a pessoa está predestinada à salvação. Isso aqui é o seguinte: para o calvinismo, para Lutero, ou para Calvino, João Calvino, ele dizia o seguinte: se tem ali 1000 pessoas, quando a pessoa nasce, ele já está predestinado a ser salvo ou não, tá certo? Até ser salvo ou não, já está predestinado, já está decidido. Entretanto, se a pessoa tiver uma riqueza material conquistada, tá certo? Isso é um dos sinais que aquela pessoa está predestinada à salvação. Isso aqui é o que vai levar as pessoas ligadas ao calvinismo e algumas religiões protestantes a querer cada vez conquistar bens, porque aquilo, segundo Calvino, é uma ideia de que ele estaria entre o predestinado. Tem até um livro famoso aí que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Isso vai desenvolver o capitalismo. Então Calvino, o capitalismo e a burguesia. Calvino foi bem sucedido, bem recebido pela burguesia comercial, que desejava uma ética religiosa que justificasse sua ambição material, ou seja, lucro máximo. Por corresponder aos interesses da burguesia, o calvinismo expandiu-se para os países onde o comércio era mais desenvolvido. Difundiu-se por países onde se expandiu o capitalismo. França, onde os calvinistas são chamados de huguenotes. Inglaterra, chamados de puritanos. Escócia, chamada de presbiteriano. E na Holanda. E aqui o terceiro reformador, o anglicanismo. Vou resumir isso aqui. Existia um rei na Inglaterra chamado Henrique VIII, que ele tinha uma esposa dele, a rainha era chamada Catarina de Aragão. Só que Catarina de Aragão não deu para ele um filho homem. E o que o mais os reis queriam naquela época era filho homem. Tá certo? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar, junto ao Papa na época, Clemente VII, a separação. Só que o Papa não vai autorizar a separação dele. Tá certo? Porque ele queria se casar com Ana Bolena. Ele queria se casar separar de Catarina de Aragão e casar com Ana Bolena. Como o Papa não vai autorizar, ele vai fundar uma nova igreja na Inglaterra chamada de anglicanismo, tá certo? Só um detalhezinho, ele se separa, casa com Ana Bolena, mas depois ele manda matar Ana Bolena por suspeita de traição. Temos aqui, isso aqui que eu já falei, o rei comanda a reforma. Foi fundada então a igreja anglicana, tá certo? A igreja anglicana é a seguinte, ela tem algumas coisas parecidas com o catolicismo e algumas com o protestantismo. Em 1534, o parlamento inglês aprovou o ato de supremacia, pelo qual o rei Henrique VIII tornava-se o chefe supremo da igreja na Inglaterra.
é a maior igreja da Inglaterra, ainda é o anglicanismo. E ali Henrique VIII. Após todas essas afrontas contra a Igreja Católica, o que é que a Igreja vai fazer para combater isso? A Igreja Católica vai fazer a contra-reforma. Por quê? Porque ela está perdendo muitos fiéis. Ela vai fazer o seguinte, já que a Igreja não estava sendo bem vista, ela vai tentar mudar sua imagem para frear o protestantismo. Então eles vão se reunir em 1545 no chamado Concílio de Trento e vai tomar algumas decisões a Igreja Católica. O que é que ele vai fazer? Algumas mudanças nesse concílio. Ele decidiu proibir a venda de cargos, proibição da venda de indulgências, a validade de 7 sacramentos permanece, obrigatoriedade de seminários. Então agora vão ser criados seminários e os padres, o pessoal ligado à Igreja Católica, eles vão ter que ter conhecimento da Bíblia. Reafirmação do celibato clerical, é aquele que os padres não podem casar, tá certo? Reativação do Tribunal de Santo Ofício, isso aqui é esse tribunal chamado de Inquisição, de Santo Ofício, Tribunal da Inquisição, ele vai perseguir todos aqueles que são contra a Igreja Católica. E criação do Index, Index, uma lista de livros proibidos. Ele vai colocar frequentemente uma lista de livros que não pode ser lido pelos fiéis. Principais consequências da reforma e contra-reforma. O livre acesso das escrituras facilitou a alfabetização de considerável massa popular. Com a invenção da imprensa, mais pessoas vão ler a Bíblia. Divisão dos cristãos ocidentais, gerando guerras religiosas. Aconteceram várias guerras religiosas. Tipo essa aqui, Noite de São Bartolomeu. Na França ocorreu o conflito entre huguenotes, os calvinistas, e católicos, onde milhares de protestantes foram mortos por católicos com apoio do governo. Ocorreu em 1572. Lembrando, tanto teve regiões que católicos mataram protestantes, como em outros locais protestantes mataram católicos. Beleza, pessoal? Então aí a gente fez um pequeno apanhado da reforma protestante e da contra-reforma. Então, a religião é o que é hoje devido a Martinho Lutero, que vai iniciar essa grande reforma no cristianismo. Valeu, pessoal. Até a próxima.